Finalmente, depois de muita conversa, muita negociação, muito converscote e algumas disputas internas, nós temos a definição dos partidos de esquerda. Quem a esquerda vai apoiar? Arthur Lira, o candidato de Bolsonaro, ou o candidato ainda indefinido de Rodrigo Maia? E é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, então já aproveite, clique no botão de gostei, deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora é a meta sempre em todos os nossos vídeos. Então vamos lá. A esquerda estava indecisa ainda com quem ela iria fechar para a próxima votação de presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia tentou ser reeleito, não conseguiu porque foi barrado no STF e agora ele tenta forjar um sucessor. Pode ser Baleia Rossi, o mamífero do MDB, ou pode ser o Aguinaldo Ribeiro do PP. E do outro lado nós temos o candidato de Bolsonaro, que é o Arthur Lira, também do PP. Olha só que situação interessante. Nós podemos ter uma disputa pela presidência da Câmara envolvendo dois candidatos do PP, o Arthur Lira e também, o Arthur Lira e o Aguinaldo Ribeiro. Algo bastante curioso. A grande questão, pessoal, é que não há diferença de agenda entre Rodrigo Maia, ou o candidato de Rodrigo Maia, e o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira. Pode ser Lira, Aguinaldo Ribeiro, pode ser Lira ou Mamífero Rossi, não há diferença alguma entre eles, porque todos os três defendem o neoliberalismo, defendem o capitalismo financeiro, defendem as privatizações, são contra os trabalhadores, são contra os funcionários públicos, então não faz diferença em quem a esquerda vai apoiar. A grande pergunta que fica é o seguinte, agora a esquerda ela já definiu, vai apoiar o candidato do Rodrigo Maia e isso acabou embolando totalmente a disputa. Mas a grande pergunta que fica é, qual foi o custo que Rodrigo Maia teve que pagar para conseguir o apoio da esquerda? Esse é um grande ponto, é a grande pergunta. Pelo seguinte, nós sabíamos que uma candidatura de esquerda não iria prosperar. Eu até defendi aqui uma candidatura de partidos de esquerda para aumentar o poder de barganha contra Rodrigo Maia ou até mesmo com o Arthur Lira. Pelo seguinte, mais para o Rodrigo Maia, porque ele está levemente desfavorecido, o próprio Democratas está rompido com o Maia, ele já não conversa mais com o Davi Alcolumbre, que é atual presidente do Senado, então está uma situação difícil entre o Maia e o próprio partido e a sua base de apoio. Então eu sugeri aqui o PT ou os partidos de esquerda lançarem uma candidatura para aumentar o poder de barganha, o poder de negociação. Essa negociação, claro que ela aconteceu. Não sabemos os termos que foram estabelecidos, mas houve um custo, claro, para o Rodrigo Maia. Será que foi um custo alto? Será que foi um custo pequeno? Isso nós ainda não sabemos. Mas essa definição de apoio Lira ou Rodrigo Maia era uma questão de sobrevivência para a esquerda. Porque nós sabemos que a esquerda ela não vai, isso sobrevivência no parlamento, tá bom? Nós sabemos que a esquerda ela não vai conseguir, seja com Maia ou Lira, uma posição de destaque, uma comissão de justiça ou outras comissões aí de primeiro escalão. Isso não vai acontecer. Mas é possível que ela pegue uma comissãozinha aqui, uma outra comissãozinha acolá, uma emenda parlamentar aqui, uma outra emenda parlamentar também acolá. São as negociações básicas que acontecem. E tudo isso leva a uma questão de sobrevivência. E a esquerda está certa em fazer esse tipo de movimento. É claro que ela precisava tentar negociar melhor com o Rodrigo Maia, com o Rodrigo Maia para evitar algumas privatizações, segurar um pouco esse ímpeto do Paulo Guedes pró-capital financeiro, que eu não sei se isso seria possível com o Arthur Lira, e principalmente tentar discutir melhor as questões do impeachment, porque nós temos uma quantidade gigantesca de pedidos de impeachment e o Rodrigo Maia não tira o popote desses pedidos, e é importante que isso seja negociado no Congresso, porque há uma demanda. Tantos pedidos, não é apenas um ou dois, são vários pedidos de impeachment. Então isso aí precisa ser analisado com muito cuidado e o Rodrigo Maia não fez isso. Talvez a esquerda possa ter negociado, nós não sabemos, por isso que ainda está mistério, está oculto qual foi o custo de negociação para o Rodrigo Maia. É muito possível que a gente vai descobrir isso nas próximas semanas ou no decorrer do próximo ano, caso o Rodrigo Maia vença essa disputa. Essa é uma disputa que ainda está muito acirrada, nós não sabemos o que vai acontecer. O que me chama a atenção é que o PSD de Gilberto Kassab está junto com Arthur Lira, o candidato de Bolsonaro. Gilberto Kassab é um político muito astuto. Geralmente, o local que ele aponta é onde o caminho da vitória, é o caminho da vitória.
Eu coloco duas hipóteses para o apoio de Kassab, que é um político que vocês têm que prestar atenção nos passos. Eu dou duas hipóteses para esse apoio de Kassab a Arthur Lira. A primeira, é claro, porque ele acha que o Arthur Lira vai ganhar, ele tem informações e ele sabe que a estratégia de negociação do Arthur Lira vai resultar em possíveis traições. Porque o que aconteceu? O Arthur Lira não negociou com os líderes dos partidos, ele negociou individualmente com cada parlamentar. E é claro que você consegue trazer interesses e negociar melhor. O Rodrigo Maia negociou com as lideranças do partido. Nós vimos que negociar com lideranças e traições, isso acontece. Nós vimos que aconteceu na reforma da Previdência. Então, pode ser que aconteçam traições. Sabendo disso, o Kassab está apoiando o Arthur Lira. Ou é um apoio mais pragmático, porque o Kassab não é muito chegado ao Democratas. E ele não gosta dessa aliança entre Democratas e PSDB, o que é muito curioso, porque o próprio Kassab, ele ou pelo menos era, secretário da Casa Civil do governo do João Dória, no estado de São Paulo. Ele ficou afastado por 2 anos por conta ali de acusações de corrupção e agora ele se afastou para discutir as campanhas para 2022. Só que Kassab não é muito chegado ao Democratas e também tem certos probleminhas com o PSDB. Será que foi isso? Algo mais pragmático nesse sentido? Ou simplesmente ele sabe que o Rodrigo Maia vai perder? São pontos que nós precisamos ficar espertos, precisamos ficar ligados, e o apoio da esquerda não garante uma vitória do candidato de Rodrigo Maia. A esquerda buscou conter danos. E quais serão os custos desse apoio para Rodrigo Maia, de um candidato que nós ainda não sabemos quem vai ser, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Se até a estreia dele nós tivermos novidades, eu faço um corte aqui e já emendo quem vai ser o candidato do Rodrigo Maia. Se não tivermos, eu já agradeço a todos vocês, peço mais uma vez para se inscreverem no canal e me seguirem no Twitter, @profileooficial.